E aí, pessoal, boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Olha, nós aqui de novo na fita, ó. Estamos aqui, ó. Muito bem. Vamos dar continuidade justamente ao nosso conteúdo que nós começamos na aula passada, que vai ser justamente figuras de linguagem. Vamos lá? Ó, preste atenção todo mundo aqui. Sinestesia. Professor, que nome é esse? Sinestesia é a mistura de sensações. Como é que a gente pode fazer a mistura de sensações? Preste atenção aqui no exemplo, todo mundo. O cheiro doce verde do capim trazia recordações da fazenda para onde nunca mais retornou. Você percebe que já mexeu aqui, ó, com a sensação olfativa, o cheiro, o doce, a sensação gustativa. Quem nunca falou? Recebi um abraço gostoso hoje. Percebe? O abraço teve gosto. Isso na língua portuguesa é chamado de sinestesia. Vamos dar continuidade. Catacrese. Catacrese, pessoal, é um empréstimo de palavra. Só que é aquele empréstimo de palavra que já está desgastado pelo uso excessivo. Como é que a gente percebe isso? Vejam só. Quantos de vocês não já foram reclamados por conta do pé da cadeira? Por conta do pé da mesa? Sim ou não? Olha, levar uma tapa no pé do ouvido, vê só. Percebe como é que são as coisas? Então, quando a gente atribui essas características a coisas e principalmente que é desgastado pelo uso, meu querido, automaticamente nós temos uma catacrese. Eu quero saber de vocês aí um desafio. Qual é a palavra que substitui o braço do sofá? Me diga aí. Percebe que o braço do sofá está sendo tão utilizado e é tão desgastado? Então isso é uma catacrese. Metonímia, professor. Metonímia, pessoal, é quando há uma reação lógica de sentido. Como é que a gente percebe essa reação lógica de sentido? Olha, leio Graciliano Ramos porque ele fala da realidade brasileira. Você percebe? Você lê Graciliano Ramos ou você lê os livros de Graciliano Ramos? Percebe que às vezes a gente troca justamente porque há uma reação lógica. Tem pessoas que dizem assim, ó, vamos ali tomar uma coca? Ei, você vai tomar uma coca ou um refrigerante? O refrigerante ele pode ter o sabor cola. Às vezes a gente troca a marca pelo produto, percebem? Então isso na língua portuguesa é chamado de metonímia. E aí, até aqui alguma dúvida? Tá tudo ok? Vamos dar continuidade, meus queridos. A gente tem a parte pelo todo, olha. Por exemplo, são muitas as famílias que procuram um teto para morar. A gente utiliza teto, por exemplo, em relação a ser o quê? Uma casa. Mas a gente utilizou uma parte pelo todo. Do singular pelo plural, olha. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Quando eu digo todo homem, significa dizer que a mulher também não tem esse direito. Você percebe que esse homem eu falei em relação justamente à questão da humanidade. Existem essas situações dentro da metonímia. Olha o instrumento pela pessoa que utiliza. Observem aqui, ó. Ele é um bom pincel. O problema é que seus quadros são caros. Quando eu digo um bom pincel, eu estou dizendo que ele é um bom pintor. Quem nunca ouviu dizer o seguinte, olha, ele é bom de garfo. Quando diz que ele é bom de garfo é porque ele come o quê? Come bastante. Não é assim? Muito bem. Ó, do abstrato pelo concreto, como é que a gente pode perceber isso? A infância é saudavelmente desordeira. Quando eu digo a infância, eu estou dizendo, me referindo justamente a quem? As crianças. Isso é a metonímia. O efeito pela causa. Com muito suor, o operário construiu sua casa. A gente sabe que para construir a casa, ele suou bastante, mas foi assim, foi ó. E jogando suor, foi assim que ele construiu? Não, significa dizer com muito esforço, com muito trabalho. Olha aí, ó, a matéria pelo objeto. Os bronzes tangiam avisando a hora da missa. Esse bronze se referindo justamente a quem? Aos sinos. Percebe ali, ó, o sino e a gente fez o quê? Trocou a matéria pelo objeto. E o lugar pela coisa? Ou o lugar pela coisa ou pessoa? Por que será que todo garçom é Paraíba? Olha, Paraíba justamente sendo utilizado no sentido de ser um dos estados o quê? Do Nordeste. Eu estou dizendo que o camarada, ele é o quê?
nordestino. Por que será que todo garçom ele é nordestino? Percebem aí? A marca pela coisa ou pelo produto. Vamos tomar umas Bramas? Bramas, meu querido. Aí, nesse caso, a gente percebe que isso é uma marca, por exemplo, de cerveja, mas as pessoas às vezes trocam a marca pelo produto. Muito bem. Continuando. Perífrase. Professor, o que seria a perífrase? A perífrase, pessoal, nada mais é do que a substituição por algo lógico. Agora eu estou me referindo justamente a um lugar. A gente percebe, olha, quando eu falo da cidade maravilhosa, a cidade maravilhosa onde é? É o Rio de Janeiro. Percebem aí que às vezes a gente troca justamente pelo sentido óbvio. Por exemplo, eu digo, vamos à Terra da Farinha. Onde é a Terra da Farinha? Feira Nova. Percebeu? A Terra da Vaquejada, Surubim. Então a perífrase vai ser justamente designada para atribuir as características de um fato que celebrizou ali aquele determinado lugar. Beleza? Ok? Vamos lá. Ô professor, e antonomásia? Ô meu querido, antonomásia é justamente quando agora eu vou me referir a pessoas. Como é que a gente percebe isso? Quando eu digo, por exemplo, o príncipe dos poetas também teve outras atividades que o tornaram famoso. Por exemplo, a luta pelo serviço militar obrigatório. Quem seria o príncipe dos poetas? Ó, Olavo Bilac. Percebe? Agora, se eu disser assim, por exemplo, ó, o rei vai cantar em Limoeiro. O rei, a gente pensa logo em quem? Roberto Carlos. Percebe aí o sentido lógico agora diante das pessoas? Antonomásia. Antítese, professor. Antítese é o sentido oposto, é o sentido contrário. Por exemplo, ó, o contrário de tristeza, a felicidade. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Percebe justamente aí a questão do sentido agora oposto? Paradoxo, professor. Paradoxos são as ideias totalmente absurdas, totalmente contrárias. Eu fico observando justamente como é que as pessoas conseguem, às vezes, lidar com o paradoxo. Ó, tem uma música que diz o seguinte: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como é que o amor é fogo que arde e tu não vê e que dói e tu não sente? Percebe justamente que é algo absurdo, ó. Para se viver do amor, há que esquecer o amor. Eu vou viver, eu vou esquecer. Então, aquilo que expressar ideias contraditórias, aparentemente absurdas, é chamada de paradoxo. Professor, eufemismo. O eufemismo é uma forma justamente da gente poder suavizar as coisas, suavizar as situações. Por exemplo, em vez de eu chegar e dizer a você o seguinte: Gugu Liberato morreu. Aí eu digo o seguinte: Gugu Liberato partiu desta para uma melhor. Percebe que eu suavizei a situação? Eu posso dizer o seguinte, olha, muitos políticos se apropriam do dinheiro público. Quando eu digo que se apropriam, você já entendeu o que eu quis dizer. Percebe agora qual é a questão da suavidade? Então, no momento que eu suavizo as minhas expressões, eu estou justamente trabalhando a questão do eufemismo. Professor, e a hipérbole? A hipérbole consiste justamente no exagero das expressões. Como seria a questão dos exageros, professor? Se eu disser, por exemplo, a você o seguinte, olha, hoje eu gastei rios de dinheiro. Quando eu digo rios de dinheiro, é muito dinheiro, meu querido. Passei um rio, ó, ou rios, no plural, percebe que é muito dinheiro? Então, isso significa dizer no exagero. Quem nunca disse em casa, eu estou morrendo de fome. Será que você está a ponto de morrer realmente com tanta fome? Percebe o exagero? Percebe a hipérbole? Na época de festas juninas, sempre morro de medo de fogos. Percebe que existe um exagero aí? Então, meus queridos, nós vamos parando por aqui. Figura de linguagem é um assunto extenso. Vamos ter a aula 3 e aí finalizamos o nosso conteúdo de figura de linguagem. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Um cheiro para vocês, um abraço e até a próxima. Tchau!